Os irmãos podem se assentar. Boa noite a todos, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com você, também com a sua família. É ruim sentar sem paradinho, né? Estou vendo namorado aqui, namorado lá, a família de um lado, a família do outro. Mas como eu disse no início, alguns ainda não estavam, normas de segurança da prefeitura. Nós estamos aqui para cumprir, dar um excelente testemunho para a sociedade de que nós cumprimos aquilo que nos é determinado. E a determinação é essa, por mais que seja dolorido para nós não cantar juntinho, não ficar junto, a gente tem que fazer isso por um momento. A nossa cidade está numa situação de extrema calamidade, né? E a gente precisa preservar ao máximo aqueles que estão aqui. Mas louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Muitas igrejas tiveram que fechar, outras cidades também, e nós estamos aqui com a graça de Deus. Hoje a gente está seguindo a série Oxigênio. Já é a terceira reflexão que a gente faz na série Oxigênio. E hoje a gente vai falar sobre injustiças, a maldade, corrupção, impiedade que reina no mundo, causando opressão e injustiças. Isso sob a ótica de Salomão, porque nós estamos meditando sobre o livro de Eclesiastes. Mas antes da gente ler o texto e antes da gente entrar na nossa reflexão, tem uma coisa que eu preciso deixar claro, antes que o meu discurso, antes que a nossa meditação seja mal compreendida por causa de algum preconceito, no sentido de conceito mesmo anterior que alguém tenha. E o que eu quero te dizer é que isso aqui, que nós vamos fazer hoje, não é, em hipótese alguma, uma reflexão filosófica, sociológica ou política. E eu tenho que dizer isso porque nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos olhar para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa sociedade. Nós vamos falar sobre questões de pobreza, injustiça, miséria, e isso pode soar, em algum momento, como um discurso de sociologia ou filosofia. E embora sociologia e filosofia sejam excelentes recursos para que a gente entenda a nossa sociedade, nós estamos aqui com um único objetivo, que é louvar o nome de Jesus. E a nossa reflexão continua sendo a partir da Bíblia, porque o que mais importa para nós hoje, nessa noite, não é o que nos diz a filosofia ou a sociologia, mas o que Jesus tem para nos dizer por meio da sua palavra. E ainda reforço que, em hipótese nenhuma, é um discurso político. Se você entender a nossa meditação de hoje como um discurso de esquerda, é porque você está com preconceito de que alguém aqui ou de que algo falado é sobre esquerda. Se você entender como um discurso de direita, é porque você está com um preconceito polarizado de que algo seja da direita. Nosso mundo, a gente tem que avisar isso, porque o nosso mundo está vivendo uma fase terrível de polarização, em que tudo que você fala é político, e tudo que você fala ou é de esquerda ou é de direita, enquanto a gente está falando de coisa do alto, que não é nem de um lado nem de outro. Dito isso, para que de forma alguma a gente seja mal compreendido pela nossa reflexão de hoje, eu quero que você abra comigo em Eclesiastes capítulo 3. E a gente vai ler os versos 16 e 17, e depois nós vamos para o Eclesiastes 4 e leremos o versículo de número 1. O versículo 18 até o versículo 22 é um parênteses de Salomão que nós vamos pular, não está dentro da nossa reflexão de hoje. Eclesiastes capítulo 3, nos versos 16 e 17, e Eclesiastes capítulo 4, no versículo 1. Diz assim, lembrando, eu estou lendo na versão NVI, nova versão internacional. Talvez se você tiver outra versão, isso vai ficar diferente agora. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. Talvez na sua Bíblia esteja maldade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um só tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Capítulo 4, versículo 1, um pouquinho mais embaixo, diz assim: de novo olhei e vi toda a expressão que ocorre, toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que nós sejamos transformados no nosso olhar para a sociedade nessa noite, não com o olhar político, filosófico, mas que a gente possa sair daqui olhando com o olhar de Jesus, que é o que Ele requer de nós. Vamos orar? Vamos pedir isso?
Pai querido, nós oramos agradecendo ao Senhor esse momento maravilhoso dos cânticos, em que nós cantamos ao nome do nosso Rei, do nosso Salvador, que é Jesus. Nós louvamos ao único que é capaz de nos livrar da morte, capaz de nos livrar de nós mesmos, das armadilhas do nosso próprio coração. Só Jesus. Nós louvamos pelo poder do Evangelho no meio da sua igreja, ó Deus, transformador. Mas nós pedimos ainda que esse mesmo Evangelho nos transforme mais uma vez nessa noite, para que saiamos daqui mais parecidos com Jesus, amando mais a Jesus. Nós rogamos por uma ação, ó Deus, que sabemos que é sobrenatural, que é a ação do Espírito. A ação do Espírito na nossa mente, nos fazendo compreender e enxergar coisas sob óticas diferentes, é uma ação sobrenatural, porque é antinatural a nós, mas nós clamamos, Teu Santo Espírito, com poder, transforme o nosso coração, abra a nossa mente e nos leve, ó Deus, até Cristo Jesus, que é onde queremos chegar, é com quem queremos estar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Semana teve feriado, né, gente? Alguém aqui teve feriado na terça-feira? Gabriel teve, você não trabalhou terça? Então, folgou, né? Mas alguém teve feriado aí? Não? Pois é, pastor não tem feriado, você sabe, né, como é que funciona. Tipo assim, pastor, negócio, imagina, feriado no sábado para o pastor, que tristeza que é, não tem. Mas eu aproveitei o feriado, sabe, Cléris? E eu comecei a assistir uma série, comecei e terminei, diga-se de passagem, uma série da Netflix chamada 3%. Alguém que já assistiu 3%? Gente, para mim é a melhor série brasileira, só alguns levantaram as mãos, uma produção sensacional, uma crítica social sensacional feita pela série. Eu sei que algumas temporadas ali, a terceira temporada deixou um pouquinho a desejar, mas a série 3%, ela tem uma crítica social fantástica. Ela é um olhar para a sociedade e de uma forma bem caricaturada, ela potencializa tudo que existe de fato na nossa sociedade hoje. Mas isso se passa num mundo de uma distopia, isso se passa num mundo disfuncional. Eu não sei se a série 3% ela se passa no futuro, ou quanto futuro que é disso, se é muito longe, mas eu vou resumir a história para vocês, porque tem algumas coisas da sociedade 3% ali, que eu vejo muito claramente na nossa sociedade e é importante diante daquilo que Salomão está vendo aqui também. Então, resumidamente, é o seguinte, ô Manuel, o mundo conhecido é chamado de continente. Pelo visto, é a última cidade do mundo. Só tem uma cidade, e eles chamam de continente. Ali é um mundo pós-apocalíptico, um mundo em que alguma catástrofe aconteceu, a usina que abastecia a energia elétrica da cidade, ela explodiu, e eles ficaram sem hospitais, sem energia elétrica, sem medicamentos, sem tudo que você imaginar. Com o tempo os animais morreram, os únicos animais que eu vi lá foi sapo. Eu não sei como tinha sapo no meio do deserto, porque não tem água, mas tinha uma cena que estavam assando uma rã. E eu vi calango lá no meio do deserto, são os únicos animais que tem. Até uma cena, um rapaz cita assim, aqueles animais que tinham antigamente, tipo cachorro, leão, hoje não tem mais. Esse é o mundo. Não tem mais água, não tem plantas, não tem nada. Isso é um mundo devastado, não é? Mas isso, Tiago, só é verdade para 97% da população. Porque existe 3% da população que não mora no continente, mas mora numa ilha paradisíaca chamada de Mar Alto, que eles chamam depois. Uma ilha paradisíaca construída por um casal, chamado de Casal Fundador. Lá eles construíram nessa ilha paradisíaca um mundo quase perfeito. Porque os 3% da população só vão morar lá primeiro se eles passarem por um processo de seleção. É uma seleção cheia de provas de habilidades físicas, mentais, psicológicas, inteligência, capacidade de agir sozinho, capacidade de agir individualmente, por aí vai embora. De todo mundo que presta, aos 20 anos de idade, todo jovem presta esse processo, 3% passa. Então, se 100 jovens testarem, 3 vão morar lá no Mar Alto. E aí você chega no Mar Alto, tem camarão, tem peixe, tem cachorro, tem pato, tem tudo que você imaginar, tem banho quente, tem tudo de bom que você puder imaginar, nessa sociedade que, para eles que estão no continente, é uma sociedade perfeita. E aí, quando eu olho para essa sociedade do 3%, existem 4 coisas que eu notei que são muito claras na nossa sociedade hoje também. Primeira coisa é a religiosidade. Sabe quantas vezes o nome de Deus é citado em 3%? Nunca. Nenhuma vez.
Se você pode assistir, talvez alguém tenha usado sem querer a expressão, ai meu Deus, alguma coisa assim. Mas Deus, religião, Jesus, não é citado nenhuma vez. Contudo, no continente existe uma igreja com um pastor. O pastor é um senhor de idade, que na época dos 20 anos dele ele não passou no processo, e agora ele compra a ilusão de que o tal do Mar Alto, a tal ilha paradisíaca, é realmente um local perfeito e quem está lá merece estar lá, quem está no continente precisa fazer de tudo para ir para lá. Sem nunca ter pisado lá, ele compra essa ideia, e agora ele começa a vender sonho e esperança para os jovens, dizendo, você precisa passar no processo. O processo é a coisa mais importante da sua vida. Eles realmente idolatram e adoram, no sentido de adoração mesmo, o tal do casal fundador. Eu acho até interessante como é que são as conexões que o pessoal faz, né? Tem uma cena que o pastor fala assim, eu acho que é a única cena que eu ouvi ele falando isso. Um dia o casal fundador vai voltar para restaurar o continente. Coisa que nós pregamos acerca de Jesus, né? Mas você percebe uma religiosidade numa sociedade pós-apocalíptica. Sabe outra coisa, Manuel? A idolatria da chamada meritocracia. Todo mundo sabe o que é meritocracia? É a ideologia do mérito. A frase mais marcante do processo é, você é dono do seu próprio mérito. Você merece entrar no Mar Alto. Aí você passa por aquele processo e no meio da série você descobre que o processo de justo, ele não tem nada. Mas quem está lá diz que merece. A ideia é que todo mundo estaria na mesma condição, passando por um processo justo, e você percebe que ninguém está na mesma condição e que nem o processo é justo. Mas eles idolatram a meritocracia. Nada que exista na nossa sociedade, sabe, Tiago? É só um devaneio, né? Uma terceira coisa é o egoísmo. Porque se você assistir a série 3%, você vai assistir, eu espero estar instigando, porque a série é boa. Se você assistir a série, você vai perceber que para morar no tal do Mar Alto, se você tinha um filho no continente, ele tem que ficar, ele não pode ir. Se você tinha pai e mãe, ele tem que ficar, ele não pode ir. Morar no Mar Alto é renunciar parentes, amigos, tudo que você tinha no continente para morar nesse lugar agora. E quem faz então o processo, na verdade está dizendo que ter uma vida boa, tomar um banho quentinho e comer camarão, é mais importante do que o A última coisa que eu percebo nessa série 3% é a presença de injustiça e desigualdade. Injustiça porque será que é justo que apenas 3% da população tenha direito a um banho quente e 97% viva como se tivesse acabado o mundo? Será que é justo que exista um processo injusto para que as pessoas cheguem lá? Será que é justo que o jovem tenha apenas uma chance na vida, um único dia na vida, para poder mudar de vida e depois nunca mais ele consiga sair disso? Não. É justo que haja essa desigualdade tão grande entre Mar Alto e continente? Não. Eu digo isso para os irmãos começarem a aprender a assistir séries e filmes. Porque a gente às vezes assiste séries e filmes e não percebem que todas as séries e todos os filmes retratam a nossa sociedade, retratam algo que nós experimentamos aqui, e essa não é diferente. A religiosidade, por exemplo, ela está presente na nossa sociedade, queira você ou não, seja você um ateu ou não. Ninguém consegue ser um ser não religioso, isso é impossível. Porque todo mundo vive no mundo e sabe que esse mundo está catastrófico. Todo mundo olha para aqui, para a sociedade, e você tem que ser doido, insano, ter algum distúrbio para falar, não, isso aqui é muito bom e não tem problema nenhum no mundo. É só doido que vai dizer isso. Porque qualquer pessoa normal e sensata que olha para o mundo sabe que tem alguma coisa errada com ele. E todo mundo que olha para o mundo e sabe que tem alguma coisa errada, precisa sonhar com um mundo em que não existem essas coisas erradas. E aí que entra a religião, porque entra gente vendendo sonhos e esperanças muito próximos à religião. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os vendedores de sonhos hoje em dia. Quando a gente olha para a nossa sociedade, o egoísmo faz com que as pessoas ajam de maldade, gente querendo passar por cima do outro a qualquer custo para poder chegar lá em cima, gente que renega a sua família para poder subir de carreira. Isso não é exclusividade da série. Injustiça nem se fala. Vocês já viram que lá em Brasília tem uma estátua da justiça sentada com venda nos olhos?
Todo mundo já reparou isso? E aí todo mundo sabe que aquilo significa que a justiça é imparcial. Mas isso, na verdade, é piada, né? Porque a justiça está vendada no Brasil, a gente sabe que é porque ela é cega mesmo, não é? Porque parece que a justiça não vê nada. Quem deveria estar preso não está preso, quem deveria estar solto não está solto. O ladrão de manteiga pega uma pena do resto da vida e o ladrão do Brasil, às vezes, no máximo, paga uma multa. A gente tem uma sensação de impunidade, de injustiça em relação à corrupção do Brasil. A gente tem a sensação de que existem classes de pessoas que são intocáveis no Brasil. Isso nos dá um sufoco de uma sensação de injustiça, de impunidade. Nesse contexto é que surge tanta gente querendo vender para você um sonho, uma ilusão, de que existe um mundo sem essas coisas. Eu peguei um trecho aqui, eu estou lendo um livro do Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino é um jornalista. O livro chama Esquerda Caviar. Quem quiser ler depois eu empresto. E aí tem uma hora que um outro jornalista chamado Arnaldo Jabor dá um depoimento da época que ele era marxista, na época da ditadura militar. Olha só o que ele fala. Um camarada me disse, o marxismo supera a morte. Como? Disse eu espantado. Claro, me responde ele, iluminado de certeza. Uma vez dissolvido no social, o mito do indivíduo se desfaz, e a ilusão de que ele existe como pessoa. Ele só existe como espécie e não morre. O marxista não morre. E eu, fascinado, sonhei com a vida eterna. Você não precisa entender nada, porque eu também não entendi nada do que ele falou aqui. Mas ele saiu sonhando com a vida eterna. Isso é o que importa. Isso é religiosidade. Isso é vender um sonho. Isso é vender uma esperança. E tem gente que fala que isso aqui não é religião. Esse é o retrato da nossa sociedade. Quando a gente assiste uma série, a gente assiste um filme, a gente está vendo só caricaturas da nossa sociedade, mas quando você vem para o mundo real, você percebe que tudo que está ali no filme, na série, está aqui também. Basta você perceber que os elementos que você vê, eles são realmente verdade. Verdade aqui, Salomão percebeu isso. O texto que a gente leu é Salomão um pouco em choque por perceber algumas coisas da sociedade. A gente lê, parece que ele está falando do Brasil, mas não é. Ele está falando de Israel, inclusive ele era o rei, mas como rei ele não tinha poder sobre tudo, como as pessoas pensam. E aí eu quero que você está com a sua Bíblia aberta, não está? Em Eclesiastes capítulo 3. Então volta lá para a gente olhar com os óculos agora de Salomão e a gente começar a enxergar e refletir sobre a sociedade. Olha só, o capítulo 3, no verso 16, diz assim: Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Qual que é a palavra marcante que Salomão traz para nós a partir do versículo 16? Maldade. Salomão está olhando de um lado para o outro. Ele está olhando para todos os cantos de Israel. E a palavra que ele usa para descrever o que ele está vendo é impiedade, maldade, corrupção. E aí quando você pula lá para o capítulo 4, no verso 1, ele completa isso, porque ele olha de novo, não é? No capítulo 4, verso 1, ele diz: De novo eu olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Agora, além de maldade, ele enxerga opressão, pessoas que choram e ninguém vê. Ele vê a sociedade aparentemente distribuída em dois grupos. Um grupo que oprime, que pisa, um grupo que parece praticar a injustiça de uma forma mais visível, e eles têm nas suas mãos as armas da opressão, as ferramentas da opressão, porque Salomão fala, o poder está do lado deles. A impressão é que eles estão num tribunal, e o tribunal está completamente manipulado por eles, para que somente os oprimidos sejam injustiçados e eles saiam limpos. Essa é a ideia de Salomão. Eles têm as ferramentas da opressão, e aí o grupo oprimido, além de estar sendo oprimido, ele está chorando, e ninguém nota isso. Eles são invisíveis para a sociedade de Salomão. Não sou eu que estou dizendo isso. Não é um filósofo que está dizendo isso. É Salomão. Está dizendo, tem um grupo invisível aqui nessa sociedade. Eles estão chorando, ninguém está vendo. Eles são incapazes de mudar a própria situação e ninguém está vendo. Ninguém dá a mínima para eles.
Eles choram e não há quem os console, diz Salomão. E eu duvido que esse retrato seja um retrato diferente da nossa sociedade. Você que é brasileiro, assim como eu, você olha para o Brasil e você acha que Salomão está falando da gente. Você acha que Salomão está falando da nossa sociedade. Quando você olha o mundo como um todo, você vê alguns países que realmente possuem ditaduras extremamente opressoras, até hoje. Não é o caso do Brasil, mas fora do Brasil existe sim ditaduras que matam, ditaduras que oprimem. Mas no Brasil, embora não haja uma ditadura formal, no Brasil você percebe claramente a injustiça, desigualdade e opressão. Como eu disse anteriormente, a estátua da justiça em Brasília, ela parece uma piada para a gente. Porque você fica extremamente sufocado com aquilo. A corrupção no Brasil, ela tem níveis catastróficos, de modo que é impossível alguém querer governar sem corrupção, parece. Você fala assim, vai chegar ali, eu vou ser 100% honesto, você vai ficar lá sentado na sua cadeira sem fazer nada, porque vai ser praticamente impossível que o mecanismo se mova sem isso. De tão triste que é a nossa situação. Não que seja exclusividade do Brasil, mas no Brasil, a corrupção é algo terrível. No Brasil, não sei se vocês sabem, mas 220 mil pessoas estão em situação de rua, sem uma casa para dormir, hoje. Hoje. Aproximadamente 220 mil pessoas irão dormir na rua. Um número que cresceu 140% entre 2012 e 2020. No Brasil, 14 milhões de pessoas estão desempregadas hoje. Um número assustador. Hoje, gente, em Uberlândia, hoje, vai ter um pai de família que vai olhar para o seu filho e vai falar assim, infelizmente você não tem nada para comer, vamos dormir porque a fome passa. Em Uberlândia, isso vai acontecer hoje, eu te dou certeza. Em Uberlândia, o pai vai olhar para o seu filho e vai falar, pode dormir que a fome passa quando dorme, meu filho. Amanhã, no almoço, a gente vai ter alguma coisa para comer. Mas às vezes são pessoas invisíveis, porque todos nós aqui vamos voltar para a nossa casa. E a gente vai cobrir com um cobertorzinho quentinho. Se fizer frio, né? Porque em Uberlândia também não precisa de cobertor, também tanto assim. Mas possivelmente a gente vai jantar quando sair daqui. Nem todo mundo vai. Em Uberlândia não é assim. Essa questão da pobreza, ela vai muito além de simplesmente não ter coisas. A gente também precisa abrir a mente para enxergar que esses oprimidos, esses que choram muitas vezes, eles não se veem simplesmente como pessoas que não têm coisas. Eu li um livro no ano passado, e foi a minha melhor leitura do ano, e eu recomendo que todos que desejam leiam, um livro chamado Quando Ajudar Machuca, do Steve Colbert e do Brian Fikkert. Eles relatam muita coisa sobre a pobreza, mas eu quero ler 4 frases curtas, 4 relatos curtos de um pobre, de extrema pobreza, dizendo o que é pobreza para eles. Esses 2 autores, eles perguntaram para um país de extrema pobreza, assim, o que é pobreza para vocês? Ouçam as respostas. Primeira resposta. Para uma pessoa pobre, tudo é terrível. Doença, humilhação, vergonha. Nós somos aleijados, temos medo de tudo. Nós dependemos de todos e ninguém precisa de nós. Nós somos como lixo do qual o mundo quer se livrar. Palavras da própria pessoa. O outro diz, eu me sinto envergonhado diante dos meus filhos quando não tenho nada para ajudar e alimentar a minha família. Eu não estou bem quando estou desempregado, é terrível. Uma terceira pessoa disse assim, nos últimos 2 anos nós não celebramos feriados com outras pessoas. Não podemos nos dar ao luxo de convidar ninguém para a nossa casa e nos sentimos desconfortáveis em visitar os outros sem levar um presente. A falta de contato social é depressiva. Cria um sentimento constante de inferioridade e uma sensação de baixa autoestima. Por último, quando se é pobre e não se tem voz em público, você se sente inferior. Sufocante ouvir um pobre de extrema pobreza falando sobre a pobreza, não é? Porque você imagina que ele vai falar muita coisa sobre bens materiais e as palavras que mais ecoam aqui é vergonha, humilhação, falta de voz, falta de contato social. São pessoas que muitas vezes estão invisíveis. Muitas vezes você não está vendo. São pessoas que muitas vezes, Cléris, a gente acha que distribuir uma sopa na semana vai resolver o problema. E o problema dela não é a sopa. O
problema é muito mais, o buraco é muito mais embaixo do que isso. Pessoas que para nós, muitas vezes são invisíveis. A gente olha para o nosso país, a gente olha para a nossa cidade e a gente sente a sensação real de maldade, impunidade, injustiça e desigualdade. Quem não tem essa sensação ou mora num mundo encantado ou é cego e não está enxergando mesmo, porque não faz sentido. Porque é isso que existe na nossa sociedade. E isso para nós é extremamente sufocante. Se você nunca parou para pensar na sociedade, ou se você nunca parou para pensar que hoje um pai vai dizer para o seu filho, aqui na sua cidade, que não tem comida, talvez você tenha feito isso agora, mas se você fizer, você vai reparar que isso te sufoca. E aí é nesse sufoco da sociedade, de não suportar tanta maldade, que surgem aqueles vendedores de sonhos. Pessoas que vendem a ideia de que é possível não ser um mundo desse jeito. São os vendedores de sonhos e eles vendem uma ilusão, uma verdadeira ilusão. Mas eu tenho que abrir um parênteses para lembrar. Lembra que eu puxei o argumento da religiosidade quando eu vi a série 3%? Só existem esses vendedores de sonhos porque existe gente que compra. Só existem vendedores de sonhos porque todo mundo que mora no mundo, todas as pessoas precisam sonhar e ter esperança. Esses vendedores de sonhos, eles descobriram que o oxigênio contra esse sufoco é esperança. É você imaginar um mundo diferente. Isso te tira um pouco do sufoco. E aí eles vendem esperança. Eles vendem esperança para você. O primeiro vendedor de sonhos que eu relato aqui, que eu notei, eu vou falar o nome dele. Karl Marx. Todo mundo conhece Karl Marx? Karl Marx inventou o marxismo e o comunismo. Esse camarada, Karl Marx, talvez tenha sido um dos maiores vendedores de sonho da história da humanidade. Karl Marx ele começou a enxergar a história como dividida em dois grupos. Um grupo de burguesia, que tinha dinheiro, políticos que oprimia os pobres, que eram trabalhadores. Em parte, ele não estava errado, isso verdadeiramente acontecia. Mas aí ele propôs que os trabalhadores deveriam dominar a sociedade, e no momento que dominasse a sociedade, os trabalhadores seriam donos de tudo, e aí você ia ter um país justo. Quando que isso deu certo na história da humanidade? Alguém sabe dizer? Nunca. Nunca. Muitos países tentaram, todos que tentaram você só viu sangue, só balde de sangue. O marxismo é uma verdadeira ditadura de sangue, mas é uma ilusão que muita gente comprou e compra até hoje, dizendo, não, se o Estado for o dono de tudo, talvez a gente tenha algum tipo de igualdade, talvez essa injustiça diminua. Mentira, não vai diminuir. Não vai diminuir porque o problema não está fora de nós. Marx, assim como todos os outros vendedores de sonhos, eles não enxergam o problema como ele é. E aí eles querem mudar aquilo que não é a fonte do problema. E aí você pensa, tudo bem, então você é um liberal, economicamente falando, de direita, e por isso você odeia o marxismo. Mas aí eu te digo, não, existem os vendedores de sonho da direita, extrema-direita, que dizem que o dia em que o Brasil for um país em que houver livre comércio e todo mundo prosperar, vai haver justiça e igualdade. Mentira. Mentira, não vai. Não vai, porque o problema do homem não é econômico. O problema do homem não é político. O problema do homem não é social. O problema do homem não é falta de dinheiro. Um último grupo de vendedor de sonhos, que eu me lembro, que esse também aparece muito na nossa sociedade, são aqueles que dizem que o dia em que tiver educação para o povo, escolas, nós vamos ver uma sociedade mais justa. Então, constrói 50 escolas aqui no Tocantins, 50 escolas ali no outro bairro, vocês vão ver que o povo estudando, o povo vai melhorar a sua... Como se o fato de não ter um conhecimento técnico de alguma coisa fizesse alguém ser mal ou bom. E aí essa pessoa vai ter que me explicar por que tanta gente que usa terno e gravata é maldoso, corrupto e está preso. Não é, o problema do homem não é a falta de conhecimento. Tem que construir escolas, gente? Lógico que tem, não estou dizendo contra. Mas é isso que resolve o problema da sociedade? Não, não é isso. Todos esses vendedores de sonhos, eles estão vendendo para nós, todos os dias, ilusões. Ilusão porque você sonha que o mundo vai ser melhor quando tiver uma economia assim, uma política assim, uma sociedade assim, uma escola assim. E, na verdade, o problema do homem não é nada disso, mas o problema do homem é espiritual.
A grande questão é que toda maldade, desigualdade do mundo, injustiça que existe, existe por causa de uma única coisa, que é o pecado. A presença do pecado na humanidade faz com que os nossos desejos e as nossas vontades e o nosso amor dentro do coração seja completamente desordenado. Então a gente deseja algumas coisas que não deveria, ou algumas coisas que nós deveríamos, nós desejamos mais do que deveríamos. Outras coisas que nós deveríamos desejar, nós não desejamos também. Nós amamos algumas coisas mais do que deveríamos. Esse é o efeito do pecado. É um desarranjo, uma desarmonia e uma desigualdade que começa no coração e não fora dele. A maldade, ela brota de dentro do coração e não de fora. Esse é o verdadeiro problema da sociedade. O problema é que o homem é mal resolvido com Deus, que é o dono da sociedade, que é o dono do universo. E o fato de ser mal resolvido com Deus faz com que a gente bagunce o mundo inteiro. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, o homem é isso que Salomão vê. Salomão escreveu isso há milênios atrás, muitos anos atrás. E sabe quando que você vai olhar um retrato diferente desse? Só quando Jesus voltar. Porque até lá você vai olhar para o mundo e você vai ver no lugar da justiça havia impiedade. E no lugar da retidão ainda mais impiedade. Esse é um retrato do mundo com a entrada do pecado. E só aquele que é capaz de tirar o pecado é que pode de fato resolver o problema da sociedade. Por isso, político nenhum pode fazer nada por você. Professor nenhum pode fazer nada por você, no sentido espiritual. O seu caráter só pode ser trabalhado por uma pessoa, Jesus Cristo. Aquele que tem poder sobre o pecado para dominá-lo e para tirá-lo de uma vez por todas. Só o Evangelho é, de fato, transformador. O versículo de número 17, olha comigo. Ele traz a dose de oxigênio. Porque vocês lembram qual é o oxigênio? É esperança. O único jeito de você sair desse sufoco é você esperando alguma coisa, você crendo que isso pode mudar. E aí, Salomão diz, fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Enquanto todo mundo está vendendo para você uma ilusão, e para mim também, enquanto muita gente está vendendo a ideia de paraíso construído com as próprias mãos humanas, Salomão olha e diz para nós o seguinte, escuta, o homem nunca será capaz de fazer uma justiça justa. Isso não vai acontecer. O homem nunca vai ser capaz de remover do mundo a maldade que nele existe. Mas um dia, Deus julgará o ímpio e o justo. Ele está falando de um dia na história da humanidade, em que de fato Deus vai extirpar o pecado. Deus vai retirar o pecado da história da humanidade. E nós cremos nisso. O que a gente vende não é uma ilusão. O que a gente vende é real, porque não depende de nós, não depende do homem. É o próprio Deus quem vai fazer isso, e é isso que Salomão está te contando. E além de não depender de nós, é algo que começa dentro de nós e não fora de nós. Não é simplesmente uma mudança social. Nós não estamos dizendo Deus vai vir e vai reconstruir o mundo e vai deixar você aqui do jeito que você está, muito pelo contrário. Deus vai remover toda a maldade de forma que o pecado que está aí dentro do coração, ele vai ser de vez, de fato, tirado do coração. Aí sim haverá impossibilidade de ter maldade no mundo. Injustiça e desigualdade. É só assim, é só resolvendo o problema aqui de dentro do coração que é possível sonhar com uma sociedade justa, igual, sem misérias, sem opressores e oprimidos. Salomão aqui, ele dá uma excelente notícia para nós. É uma boa notícia, porque é uma notícia de esperança. Mas essa notícia de esperança, Tiago, embora não esteja aqui explícita, ela traz uma má notícia implícita. A má notícia é que às vezes você está falando, opa, então tá bom, então Deus vai julgar os ímpios, os opressores, e eu estou do lado de cá, e a verdade é que você não está do lado de cá. Todos nós somos os culpados pela maldade, pela injustiça e pela desigualdade. E se Deus nos julgasse, nos punisse, nos condenasse, todos que estamos aqui, Ele estaria extremamente justo.
Você e eu somos os culpados por alguém hoje falar para o seu filho que não tem comida. Porque a injustiça habita dentro de todos os homens. Enquanto a gente estava olhando de fora e dizendo, hoje não tem comida ali, a sociedade, a gente sente sufoco. Agora quando a gente começa a olhar para dentro e eu falo que a culpa é sua, o sufoco dobra, né? E você precisa de um outro oxigênio para que você não morra sufocado e não morra com a sua consciência te engolindo nessa noite. E o único oxigênio que eu posso te oferecer para isso, lembrando que a nossa série é a série Oxigênio, é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou mentindo quando eu digo que você é culpado, e eu sou culpado. E eu não estou mentindo quando eu digo que Deus vai condenar. Mas a boa notícia dentro disso tudo é que quando Jesus veio e morreu na cruz, essa condenação por causa da sua culpa e da sua maldade e da sua injustiça, ela foi toda despejada em cima de Jesus. Se você crê que ali na cruz ele morreu sofrendo a ira e a condenação de Deus por causa do pecado que está dentro de você. Essa é a melhor notícia do Evangelho, capaz de aliviar a nossa consciência. Saber que não existe peso da culpa mais em mim, porque embora eu seja de fato culpado, isso não muda. Pelo menos a culpa foi jogada em cima de Jesus e ele sofreu a condenação que eu e você deveríamos sofrer. Ali, pendurado na cruz do Calvário. Ali. Ele sofreu a nossa condenação por causa da nossa culpa. Mas não só isso. Não só isso. Jesus não simplesmente morreu e nos livrou da culpa e agora nos deixa viver a nossa vida como a gente bem quer. O poder do Evangelho é tão grande a ponto de que o mesmo Cristo que morreu, agora ele habita dentro do nosso coração e nos transforma. De modo que a nossa maldade, a nossa injustiça, a nossa impiedade, agora é transformada e contida pelo poder de Jesus. Se você ainda não é assim, é só você se render a Jesus, que ele habita no coração e Jesus transforma de fato. Nós passamos de um estado de maldosos, ímpios e causadores de opressão e passamos para um estado de transformação em que essas coisas vão cada vez mais ficando para trás, glória a Deus por isso, e cada vez mais nós nos parecemos com Jesus em quem não havia maldade, injustiça ou opressão. Cada vez mais nós somos transformados dia após dia, para que nós não sejamos mais esse retrato que Salomão está falando, mas nós sejamos o retrato de Cristo, em quem não há maldade ou injustiça. Esse é o poder do Evangelho sobre nós. Cristo Jesus morrendo na cruz, habitando no coração e transformando quem era culpado, injusto e maldoso, em pessoas agora aceitáveis a Deus, unidos a Deus e transformados por Deus. Esse é o poder do Evangelho, Cléris. Eu queria fazer apenas 2 considerações finais para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje sobre algumas atitudes transformadoras da sociedade. Porque não é justo eu falar que a sociedade está tão desarranjada e não oferecer o mínimo. E quando eu digo mínimo é porque é mínimo mesmo. Eu não estou discutindo nenhuma ação social aqui hoje. Mas o mínimo que a gente deve fazer em relação a nós que fomos transformados, precisamos fazer em relação a essa sociedade desigual. E eu queria que você tivesse 2 atitudes transformadoras. Você levasse 2 atitudes, se é que você foi transformado por Jesus já. Se não, você ainda precisa passar pela primeira etapa, que é se render a Jesus. A primeira atitude transformadora do mundo é que você aprenda a compartilhar a mensagem do Evangelho. Qual é a solução para o mundo que eu disse? É o Evangelho. O que pode mudar uma situação de alguém opressor? É o Evangelho. De alguém oprimido? Também é o Evangelho. Logo, se você quer fazer algo de fato impactante, transformador na sociedade em que você mora, se você se corrói por dentro pelo fato de que na nossa sociedade existe injustiça e maldade, então você precisa alertar para ela do remédio que é o Evangelho. Se você não compartilha o Evangelho com quem está do seu lado, com quem está perdido, com quem você julga ser um opressor da sociedade, como é que você quer me dizer que você de fato se importa? Porque você distribui sopa no domingo à noite, na sexta à noite? O que é a distribuição de sopa perto do compartilhamento do Evangelho? Nada.
Se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu preferia compartilhar o evangelho. Lógico que, glória a Deus, a gente pode fazer os dois. Mas o poder transformador é o compartilhamento da mensagem da cruz e do poder de Jesus para retirar a maldade do nosso coração e não a maldade fora dele. A transformação é de dentro para fora. Se você quer uma atitude transformadora para a sociedade, então você começa a compartilhar o evangelho com quem está do seu lado. E se você não faz isso, eu vou duvidar que de fato você se corrói por dentro por causa de injustiça e maldade. Porque a gente precisa compartilhar o evangelho. Segunda coisa é nós participarmos. Se você veio nos nossos grupos pequenos da quarta e da sexta, você ouviu sobre isso. Nós participarmos da construção de uma comunidade alternativa, de uma cidade alternativa, como diz um teólogo que eu gosto muito, Tim Keller. Não significa que a gente vai construir uma comunidade em que só crentes moram, a gente continua morando aqui no bairro. Mas a igreja, ela é a manifestação mais real do reino de Deus. E ela age como uma comunidade alternativa dentro da comunidade em que a gente mora. Uma comunidade que é uma maquete, um protótipo, Marquinhos, daquilo que nós teremos no dia em que Deus julgar justos e ímpios. A igreja já é uma maquete daquilo que no futuro vai ser o mar alto, voltando para a minha série 3%. A igreja precisa ser uma comunidade em que ninguém passa fome ou frio. Dentro da igreja, tem que ser impossível um pai virar para o seu filho e dizer: hoje você vai dormir com fome porque nós não temos comida em casa. Dentro da igreja isso é absurdo. Isso é absurdo. Porque nós compartilhamos tudo que temos. Nós não deixamos alguém passar frio, fome. Nós compartilhamos o nosso tempo, o nosso amor. Na igreja precisa ser o maior ninho de amor que o mundo já conheceu. Uma família de pessoas extremamente diferentes, pessoas que vivem em mundos distintos, mas que ao mesmo tempo são uma só família, porque temos um só Pai, que é Deus, e um só Senhor, que é Jesus, e nós nos tratamos como família da fé, e nos importamos uns com os outros como família da fé. Isso é transformador para a sociedade. Porque o mundo está comprando um sonho de uma cidade, de um mundo, de um período em que não vai haver injustiça, maldade. E aí ele precisa olhar para a igreja e falar: mas não é que lá não tem injustiça, maldade, lá é só honestidade. Não é assim que era para ser a igreja? É. Porque é a comunidade de Cristo, de transformados. Então você precisa, e eu preciso, de nos rendermos a Jesus, para que Ele transforme e a gente viva essa comunidade alternativa ao mundo. Para que quando alguém aparecer para o mundo vendendo um sonho e dizendo: olha só, se você mudar isso aqui, se você fizer isso aqui, você vai ver um mundo melhor no futuro. A pessoa olha e fala: eu não preciso disso, eu já tenho a igreja. Eu não preciso disso, eu já tenho uma dose de esperança. A igreja me mostra que a esperança que eles pregam é real. O mundo do paraíso, digamos assim, que eles pregam é verdade. Como é que você sabe? Porque eu olho para a igreja e já é assim, em partes, com suas imperfeições, mas em partes já é assim. Esse é o poder do evangelho. A gente precisa aprender a compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Porque ele sim é o poder transformador do mundo. O evangelho de Jesus é a verdadeira resposta para quando você olhar e ver lágrimas de oprimidos. Quando você se